Três. Hoje eu recebo aqui no Growth Diaries Victor Farias, CEO aqui do LiftBank, meu amigo já aí de mais de ano, e foi fundador também do Pag, e hoje tocando esse desafio aqui que é o LiftBank. Victor, gostaria que você desse as boas-vindas ao pessoal aqui no Growth Diaries. Maia, obrigado aí pelo convite. É um prazer fazer parte da construção do que você tem feito aí de compartilhar, né, conhecimento, informação com a turma. E principalmente aqui no nosso ecossistema, a gente tem muito a contribuir com isso, tem muito a aprender e uma oportunidade imensa. Obrigado pelo convite. Que bacana, Victor, que bacana. Fico, que bacana, fico muito feliz aqui em poder te receber também no Growth Diaries. E para começar, assim, todas as entrevistas que eu tenho feito, a gente tem sido bem direto na hora de fazer uma pergunta e quase todos os ouvintes gostam de saber alguns detalhes sobre a vida por trás, né, os bastidores de uma empresa, escalar uma empresa. Então, assim, como que foi e como que tem sido esse desafio da construção do LiftBank do zero, né, uma ideia que agora já está se materializando, algumas milhares de pessoas vão em breve receber seu cartão, abrir sua conta, empreendedores. Conta um pouquinho do que é o LiftBank, o que ele vai resolver na vida das pessoas que trabalham nesse Brasil e como que ela se posiciona no mercado de fintechs hoje. Legal, vamos lá. A palavra escalar é muito forte, porque está muito na moda hoje, é uma palavra bonita de dizer, né, ser disruptivo, escalar, trabalhar com Scrum, é tudo muito lindo, mas na prática não é muito bem assim, né? Sim. Em grande maioria, sim, a gente consegue trabalhar com foco nisso, mas quando a gente fala de escala, e eu tive uma experiência recente, trabalhar 10 anos no mercado financeiro, e nos meus últimos 3 anos eu tive a construção do Pag, e quando a gente fala de pilotar uma fintech, onde requer somente software e um cartão físico, não tem nenhuma comercialização ou hardware no meio do processo, é um pouco mais fácil, a gente escala um pouco mais fácil. Ainda mais quando a gente fala de dar crédito, né? Dar crédito, a gente tem um risco muito forte, mas principalmente no Brasil a gente tem um apelo imenso. Já no LiftBank, o propósito do LiftBank é ajudar o empreendedor a construir seu negócio, derrubar algumas barreiras. A gente aqui construindo um banco em de janeiro para fevereiro. Nosso CNPJ ficou pronto dia 13 de fevereiro, quando a gente fez contato com bancos para poder colocar o dinheiro na conta. A gente não conseguiu abrir conta bancária, mesmo sendo uma instituição financeira, porque o retorno que a gente tem é que para que você abra uma conta financeira, deixa eu conhecer seu histórico financeiro. Mas calma aí, acabei de abrir uma empresa, eu não tenho histórico financeiro. Então a gente teve que ir atrás de relacionamento para poder conseguir abrir essa conta. Então isso acontece com muitas empresas que querem abrir uma conta hoje para pessoa jurídica, não conseguem. Outras barreiras que a gente tem é que os principais bancos, diferente das fintechs, né, são muito focados para geração de resultado financeiro, que também é o nosso objetivo, e as principais fintechs elas não têm resultado financeiro ainda, né? Eu não conheço uma fintech de cartão de crédito e conta digital que tenha gerado resultado financeiro, e esse é o meu propósito. Nos últimos 3 anos eu acompanhei muito isso de tarifa zero, e não faz sentido, não existe almoço grátis, não tenho não cobrar pelo que eu faço. Pelo contrário, se eu faço alguma coisa muito bem feita, eu preciso ganhar por aquilo, nem que seja uma fatia pequena, né? Não preciso cobrar uma tarifa abusiva, uma taxa abusiva, mas eu preciso ser remunerado. Eu tenho equipe para pagar, eu tenho sistema para pagar, eu tenho equipamento para poder adquirir. Não faz sentido eu oferecer uma solução grátis. E a gente tem encontrado muito desafio para abertura de conta e para utilização de contas. E o que a gente mais tem visto, e esse foi até um dos motivos de eu ter trocado meu objetivo, né, meu foco de pessoa física para pessoa jurídica, é que a pessoa física está muito bem assistida. A gente tem muitas fintechs atendendo a pessoa física. Já a pessoa jurídica não. A gente não tem ninguém exclusivo para pessoa jurídica. A gente tem fintechs que atendem pessoa física e que também fazem pessoa jurídica. Porém, o que fornece de serviço para a pessoa jurídica é o que já tem na pessoa física. Sim. Já a gente não. A gente é exclusivo, dedicado à pessoa jurídica, Sim. Aos empreendedores, às empresas.
e eu estou focado nesse nicho para entender qual é a necessidade dele e principalmente hoje em dia que todo dia numa esquina nasce uma startup, né? Toda startup que quer escalar, aí sim eu vou usar a palavra escalar, Sim. ela requer um meio de pagamento no meio. Então, se ela precisa escalar e não depende de um recebimento de venda de produto e serviço intermediando o processo, ela vai precisar e vai necessitar de uma solução de pagamento, que é onde eu entro. Sim, então, além de ajudá-la a fazer gestão e planejamento das suas finanças, eu ainda vou ajudar através de APIs, plug and play, para que ela possa oferecer serviços e produtos através da criação da sua empresa. Bacana, Vitor. E quando a gente fala nesse contexto de startups, mercado de startups, a gente vê que o Brasil, no mercado de startups do Brasil, a gente vê que finalmente o Brasil é visto como digamos, o próximo oásis, né? SoftBank fazendo diversos aportes, empresas que têm despontado seus modelos de negócios, diversos unicórnios, Log, iFood, enfim. A Rappi, que apesar de não ser brasileira, tem uma operação muito grande em São Paulo, né? Como que você vê, quando você tocou nesse ponto, eu achei muito interessante, a parte de gerar caixa, gerar resultado financeiro nas empresas de tecnologia e principalmente aí queria explorar mais a sua visão para o mercado das fintechs, né? Já que é o mercado que você está inserido e hoje fintech é a nova paleteria mexicana, né? Quase todo mundo abre uma de forma fácil, de forma rápida, de forma sem muito trabalho. Como que você enxerga esse futuro do mercado? Você acha que vai ter uma seleção natural? As boas vão permanecer? As que geram resultado vão se despontar? Como que você enxerga isso? Para mim, a ficha caiu muito rápido. Consegui entender que não faz sentido essa linha de custo zero, tarifa zero. Se o serviço, o produto tem custo, eu preciso cobrar por ele. Eu preciso cobrar pouco do que custa pouco, preciso cobrar muito do que custa muito. E o que vai comprovar, né, a competência do que a gente faz e gerar resultado com base no que a gente faz é o pagamento do serviço, né? Sim. O serviço bom é o serviço, ele é remunerado, né? A gente tem muito essa prática acho que todo mundo passa por isso, de ir no restaurante e tem a taxa de serviço que você paga ou não, sim, pelo que é prestado. Então, se fosse algo muito unânime ali, seria mais do que a obrigação prestar aquele serviço para mim. E não, tem muita gente que tem vontade de pagar. Sim. Eu sou um usuário que, quando eu utilizo um Uber e tem a gorjeta, se eu tiver um atendimento diferenciado, sim, eu pagaria por aquilo. Uhum. Falando de startup e unicórnios, eu acredito que o mundo entendeu que o Brasil tem capacidade de empreender, tem muito empreendedor criando empresas interessantes aqui dentro, pilotando empresas interessantes. A gente também tem a questão do dólar, está super valorizado aqui no Brasil, então chega uma SoftBank com $1 bilhão que vai adquirir um equity muito superior ao que valeria há 3, 4 anos atrás. Tem a questão de regulação, de mentalidade, tem surgido muito fundo de investimento no Brasil, tem mudado muito a questão jurídica também, então isso está muito mais fácil do que antes. E algo que eu defendo muito no Brasil, e eu tenho visto muito isso acontecendo em Vitória também, que é a questão o Brasil é um baita de um laboratório. Então, tudo que você vê no mundo de forma diversificada, né? Mas cada um no seu país, lá no Oriente Médio tem lá na China tem um modelo diferente, Estados Unidos tem o seu próprio, já no Brasil não. No Brasil tem de tudo um pouco. Então, uma ideia validada no Brasil, ela vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Sim. Tem muito, a gente que é do mercado financeiro, tem muito fraudador, tem um mercado com muito apelo ao crédito e sem educação financeira. Então, a gente tem a questão de aprovação de crédito, de inadimplência, de recuperação de crédito. Então, tem toda uma maturidade que a gente ainda precisa adquirir para poder validar o próprio modelo de negócio, né? E falando muito de fintech, como eu mencionei mais atrás,
as fintechs vão acordar, porque o resultado precisa vir, a conta precisa ser paga e uma hora o investidor cansa de apostar em algo que não dá retorno. Apesar de terem muitos investidores que estão mais interessados nos dados gerados e no volume de usuários gerando informação ali dentro do que necessariamente resultado financeiro da operação. Um exemplo disso é a própria 99, que a gente viu a Didi entrando no Brasil e foi a porta de entrada da Didi. Então, não foi pelo modelo de negócio, muito menos pelo caixa. Ela poderia ter construído uma empresa aqui, mas uma empresa que está com uma ideia validada, que tem um produto interessante, sim, será interessante para essa empresa vir investindo e assim nasceu o nosso primeiro unicórnio, né? Sim. A gente vem vendo que nesse contexto o mercado brasileiro realmente ele tem se colocado como diferencial, principalmente quando a gente olha aí as diferenças cambiais, como você citou, e hoje pela regularização da política econômica que a gente vem passando, a renda fixa não vai trazer mais os retornos que trazia, o pessoal vai ter que começar a diversificar e fazer os fundos de aplicação a longo prazo, que são os fundos que investem em startups, vai ser uma das saídas. Mas teve um ponto que você tocou que me interessou mais, que particularmente eu gosto, que é a parte dos dados, né? Aquelas empresas que estão interessadas apenas em consolidar os dados capturados de pessoas, de usuários, enfim, para poder utilizá-las a construir valor de alguma forma, né? Como que você vê essa implicação no mercado que a Lift está atuando e quais têm sido as principais preocupações que você, enquanto CEO da empresa, sabendo que pode ter uma multa aí até de 50 milhões de reais, que não sei qual é a realidade financeira hoje da Lift, mas para a maior parte das empresas brasileiras hoje, que não tem nenhuma governança sobre dados, seria uma multa que fecharia a empresa. Como que você, Vitor, tem enxergado isso e os desafios que vêm a partir do momento que você tem que construir um produto em cima disso? Legal. Só até complementando o que eu falei. Eu sou pai. Só complementando o que eu citei anteriormente, a questão de surgir um monte de startup, de empresa investindo. O que a gente vê acontecendo muito forte na China também tem uma relevância legal na Europa e sempre foi muito forte nos Estados Unidos, que a gente vai encontrar uma dificuldade no Brasil, fugindo um pouco do assunto, mas sim, já volto, que é a questão da educação. A gente não consegue encontrar profissional para tanta startup que está surgindo, então a gente vê muito startup, desenvolvedores, né, profissionais super qualificados navegando entre as empresas. Então, essa sim seria uma oportunidade muito interessante, até questão de governo apoiando, de formação de profissional, que a gente vai nas instituições e a mesma ementa de estudo de 10, 15 anos atrás ou até mais, se a gente for nas federais. Então, tem que ter essa mudança de mentalidade também. Voltando um pouco para a questão de dados, a gente precisa armazenar dados para monitoramento, geração de valor e para poder contribuir com o usuário, né? A gente fala muito de machine learning, de inteligência artificial, de data lake, e sempre foi a mesma coisa que a gente fez a vida inteira, né? Que é a famosa estatística. E a única forma de gerar informação e ajudar o usuário é entendendo o comportamento dele. Hoje, quando a gente vai para as redes sociais, a gente visualiza o que a gente pensaria em buscar, né? A gente é direcionado para visualizar o que a gente normalmente procuraria. É porque a gente está alimentando a solução de informação e de feedbacks com base no que você gostaria de visualizar. Sim. Então, o nosso objetivo é gerar dados para entregar o que o usuário precisa e direcionar ele para aquele objetivo. Então, quando a gente fala de empreendedor, eu poderia citar algumas coisas que a gente está querendo fazer, como, por exemplo, uma empresa tem uma rotina de pagamento de conta, de um pagamento de energia mensalmente. Por que não, ao invés do empreendedor me procurar para que eu pague aquela conta, eu me ofereça para pagar para ele? Eu falei, bom dia, Vitor Maia, tem essa conta aqui agendada para hoje, eu já identifiquei. Você gostaria que eu pague ela para você? Gostaria que eu fizesse o pagamento dela para você? Você, sim, gostaria, beleza. Autentica aqui para mim. Eu entendi o seu comportamento. Então, se os dados são usados para o bem, para facilitar a sua vida, faz todo sentido para a gente. Agora, o que não faz os dados é não ter os dados protegidos, que aí sim, a gente já nasceu com uma infraestrutura super bem protegida, super bem autenticada,
para que não aconteça isso, mas todo mundo tá exposto aí para essa vulnerabilidade, né? Ainda mais quando a gente fala de um banco de dados na nuvem, de um banco de dados não físico, né? E com a porta aí aberta e escalando. Sim. É o risco de escalar. Você pode correr a velocidade que você quiser, se o coração aguentar, você continua, senão você vai parar e vai cair ali. Exatamente. E, Vitor, olhando hoje um dos grandes desafios, como você citou, de quase toda startup, empresa mesmo, lá na Tegros a gente passa por esse problema, tem vaga que está aberta há 3 meses, por exemplo. Como que tem sido o desafio de montar o time? Porque a sua estrutura é uma estrutura super moderna, de estar aqui dá para ver isso. Você tem um desafio grande na mão e depende muito de material humano, de capital intelectual. Qual a forma que você tem visto de conseguir superar esse desafio, como você falou, por exemplo, desenvolvedores? Vou citar o meu exemplo aqui, que a gente até começou ao telefone essa semana, e eu acho que fica mais fácil para poder trazer uma proximidade para a audiência. Eu sou formado em desenho industrial, tenho 15 anos de mercado, comecei a trabalhar ainda na faculdade, mas já saí do desenho industrial, não trabalho mais com design, hoje eu trabalho com marketing, e no marketing numa área estratégica. E pessoas naturalmente olham para mim e falam assim, você participa da 4ª revolução industrial, né? A revolução da informação, seu trabalho é 100% capital intelectual. Ter um outro Vitor leva tempo e depende de muito conhecimento, experiências. E que a maior parte deles eu não tive na faculdade, foi batendo a cara, empreendendo, trabalhando, me arriscando. Como que você vê esse desafio de construir um time de alta performance com alto conhecimento técnico ferramental e também capaz de entregar metas acima de qualquer coisa, né? Que eu acho que é o grande desafio hoje das startups. Eu tive uma formação muito boa, eu trabalho desde 13 anos de idade, minha família tem algumas empresas, e eu tive a oportunidade de, com 17 anos, resolver me aventurar fora das empresas da minha família. E o primeiro desafio que eu encontrei foi trabalhar com RH. Então foi muito legal, porque eu sempre fui para uma base mais humana, mais conhecer as pessoas, identificar perfis e ignorar a formação delas. Assim como a minha, eu sou administrador com a primeira especialização em direito trabalhista, nunca atuei na área, tenho uma base muito legal, mas consigo me aventurar em cada coisa, em qualquer coisa que eu precisar me aventurar. Poderia criar uma startup de uma pessoa só, porém faria algo muito pequeno. O que eu procuro fazer hoje, e isso é um exemplo muito legal, eu tenho 2 POs que são pessoas fantásticas, 2 meninos de 25 e 28 anos, que fizeram parte da minha equipe fundadora do PAG, e também estão fundando o LiftBank comigo, e que um é engenheiro elétrico e o outro é advogado. Então, vai muito de perfil, muito de desejo da pessoa, como você falou, não só criar um novo Vitor, né? Fazer uma cópia do Vitor, até porque não faz muito sentido, eu preciso de pessoas diferentes para me equilibrar. E isso é muito legal, essa lealdade desse time, a formação desse time, e outra coisa que eu procuro fazer muito é ser amigo das pessoas, porque ela cada vez mais vai entender o que eu faço, como eu faço, o meu desejo, e que elas fazem parte de tudo que eu estou fazendo. Então, não tem profissional no mercado, as empresas ficam batendo cabeça para contratar profissional, para desenvolver profissional. Procuro ter um time muito leal, porque eu também sou muito leal a eles, né? E a gente tem desenvolvido muita gente. Então a gente tem trazido pessoas de base, como esses 2 que atuavam como advogado da empresa e o outro como estagiário de desenvolvimento mobile, né? E ali a gente encontra o desejo dentro dele, aquela vontade de fazer algo diferente, de mudar de área, mas com uma personalidade muito legal de dono mesmo de negócio, para poder construir isso e desenvolver mais pessoas. Então, mas infelizmente a gente desenvolve essas pessoas e o mercado vem em busca, né? Então, aí é muito forte a questão da lealdade, porque se você é leal ao seu time e eles entendem que eles fazem parte daquilo, não importa a proposta que ele vai ter, ele está num desenvolvimento, numa evolução constante, né? Então, a gente tem feito o que as instituições não fazem,
que é continuar desenvolvendo e lapidar aqueles profissionais para fazerem parte do nosso negócio. E como você disse, como manter uma estrutura tão enxuta, tão eficiente, o que eu procuro fazer, e a minha segunda experiência, né? Construindo um produto tão grande. Minha equipe fundadora do PAG, grande parte dela está fundando o Lift comigo. E assim a gente vai fazer na próxima empresa, e mais algumas empresas para frente, porque eu estou com 30 anos e tenho os meus meninos aí com 25, 28, tem alguns com 30, uns cabeça branca já com 40, 48, mas com uma mentalidade muito boa e com uma mentalidade bem jovem. Então isso é bem legal para equilibrar a gente também. Legal, Vitor. Só para a gente entrar aqui numa área que agora sai um pouquinho do contexto de empresa, querendo entender um pouco mais do Vitor pessoa, né? Porque não dá para dissociar o CPF do CNPJ. Como que é uma rotina do Vitor normalmente? Você até falou que te procuraram para saber como que é a vida de um CEO de startup, né? E as pessoas sempre têm curiosidade como se manter produtivo, né? Na época que eu era empresário, todo mundo me perguntava como que eu conseguia dar conta de tanta coisa, participar de associativismo, enfim. Queria saber mais ou menos como que é a sua rotina, o que você faz para se manter organizado, produtivo, quais os caminhos que você segue para chegar aqui e trabalhar, não necessariamente sabendo que você vai ter uma filha agora, né? Não necessariamente ficar 18 horas no trabalho, mas você conseguir atender com qualidade todos os setores da sua vida que você gosta de, que eu te conheço, você é um cara exigente, você gostaria de dar atenção, né? Legal. A primeira coisa muito importante é a gente procurar pessoas boas, confiar nelas e... Só deu um toque aqui. Só pedir para você repetir. Pode repetir. Tá, o primeiro passo mais importante é a gente procurar pessoas que são tão exigentes e tão qualificadas quanto a gente, né? Para que a gente tenha a extensão dos nossos braços e das nossas cabeças, das nossas mentes. E eu consigo equilibrar uma vida muito legal. Como eu te falei, a gente concluindo aqui, eu estou indo para Guarapari, né? Curtir com meus amigos, passar um final de semana com o telefone um pouquinho de lado, curtir o finalzinho da gravidez da minha esposa. Minha filha pode até nascer em Guarapari. A gente está preparado, vai ter uma médica lá, então tá legal. Mas eu consigo manter um equilíbrio bem legal. Tem coisas que eu não abro mão, como o meu futebol semanal. Eu jogo futebol 2 vezes por semana. Infelizmente não estou conseguindo treinar, malhar, nem nada, nem fazer esporte, por decisão minha. Tem muita gente que diz não tenho tempo. A gente só não tem tempo se a gente não quiser, né? Se a gente planejar, a gente consegue tempo sim. Então é uma decisão minha, não quero fazer, não vou fazer. Mais para frente um pouquinho eu me organizo para que isso aconteça. Assisto meu futebol, que ainda mais esse ano, né, que o Flamengo está encantador aí, jogando, vencendo tudo que é partida, tá até sem graça já de assistir. E passar o final de semana com minha esposa, com meus cachorros, com meus amigos, são coisas que eu não abro mão. Eu contei um pouquinho nessa entrevista sobre como é que é a rotina de um CEO. Eu sou uma pessoa normal, eu todo dia estarei sorrindo, mesmo que eu não esteja bem, até porque se eu for a pessoa pessimista, quem vai resolver por mim, né? Se dentro de uma empresa onde eu figuro como a pessoa que pilota esse navio aqui, esse avião, está preocupado e desesperado, lascou o resto da empresa, né? Como é que eu deixo as pessoas? Então, é a mesma coisa de um piloto de avião dar a notícia de que o avião está caindo. Mesmo ele sabendo que está caindo, ele precisa controlar aquilo antes de que aconteça. Então, eu procuro ser uma pessoa normal, o tempo todo estou sorrindo. É muito difícil me ver com uma personalidade diferente, com um emocional abalado. É muito difícil me tirar da minha zona de conforto. Fora isso, eu leio bastante artigo sobre meu mercado, leio alguns livros, leio com menos frequência do que eu gostaria, mas não deixo de ler toda semana. A gente até criou algumas metodologias de leitura, até próprio na empresa, para que a gente tenha uma cultura legal de leitura. Procuro almoçar com a turma da empresa
até porque eu procuro ser amigo de todo mundo, ter uma amizade bem próxima, assim como a gente se conheceu em um evento, que eu fui convidado para palestrar, você foi o mentor ali do evento, e hoje a gente tem uma amizade super bacana, falando até sobre vida pessoal, né? Sim. Então, assim como a gente tem essa relação, eu procuro ter aqui dentro, de me preocupar, de me importar, de poder dar uma opinião verdadeira, dizer o que eu faria, o que eu não faria, por que eu faria e por que eu não faria, e acima de tudo ser humano, né? Uhum. E com base nisso, todo o restante é consequência. Então, se a gente faz um trabalho bem legal, o resultado financeiro vai vir, e se a gente trata as pessoas bem, a gente vai ter o mesmo tratamento e a mesma responsabilidade por parte delas. Muito legal, Vitor. Eu precisei, como eu já confessei para você, eu precisei aprender muitas dessas lições na marra. Precisei chegar no início desse ano fechando um ciclo, né? Encerrando uma coisa que a gente já começou diversas vezes, que é o empreender sozinho, tentar realizar algo grande sozinho, e eu concordo 100% com você. A gente precisa, realmente, não tem essa desculpa. Eu, por exemplo, ganhei 30 quilos nos últimos 3 anos. Ok, ganhei, mas foi por uma decisão própria. Esse ano eu estou tentando ser uma pessoa um pouco mais equilibrada e voltar a fazer meus esportes, esse ano e ano que vem. Porque eu já sinto que isso me deixa mais produtivo. Gosto muito dessa ideia que você trouxe. Você conseguir colocar tudo no mesmo prato ali de uma forma que faça sentido para todos, né? Que seja claro. E aí agora só para trazer algo mais prático. Como você organiza suas demandas, cara? Como que você se organiza para chegar aqui e falar assim, essa tarefa precisa ser concluída e concluída com sucesso? Pode não parecer verdade, mas eu sou uma pessoa extremamente organizada, mesmo sendo desorganizado. Então, eu falo muito com a minha esposa, eu sei que isso aqui está no lugar errado, mas eu sei que está aqui. Então eu tenho um planejamento semanal do que eu vou fazer, eu planejo até domingo o que eu vou fazer na semana seguinte, não sigo à risca o que eu planejei, porém eu tenho um ponto de partida e sei onde eu quero chegar. E na maioria das vezes eu mudo tudo que eu planejei, porém eu concluo tudo que eu planejei. Tenho bastante flexibilidade de horário, de demandas, de compromissos, de entregas, no final das contas tudo dá certo, até porque eu venho de um modelo de negócio, eu venho para um modelo de negócio totalmente flexível e nada engessado, né? Então, a gente fala muito de Scrum, de Sprint, e a minha vida é praticamente assim. Então, eu planejo muito o que eu vou fazer na semana seguinte em tópicos e não naquela metodologia de como eu iria praticar. Uhum. Pelo contrário, tem muitas coisas que eu deixo de fazer naquele momento e 2 semanas depois, 1 semana depois, algumas horas depois, dias depois, eu volto a refletir que se eu tivesse feito antes, na data que eu planejei, eu não teria feito da melhor forma possível. Sim. Então, esse é um ganho muito bom. Aí deixa eu só complementar que eu acho que é muito legal a questão que você falou de ter mudado, deixado de empreender sozinho e empreender com excelentes profissionais, né? Inclusive, vocês estão com um time muito bacana na Tegos. De novo, eu acho que ficou bem claro que eu sou apaixonado por futebol. Então, ninguém faz nada sozinho e não existe um atacante que também é um puta do goleiro. Isso não faz muito sentido. Então, você precisa ter um conforto muito bom na sua linha de meio de campo para trás para que você fique confortável ali naquela grande área para poder fazer seu gol. Assim como o goleiro sabe que ele precisa fazer de um tudo para que nada aconteça aqui, para que lá na frente alguém converta esse jogo em resultado. E eu demorei muito para aprender isso, que não dá para fazer tudo. Eu sou uma pessoa que procura ser muito perfeccionista, muito exigente, porém ninguém faz nada sozinho, isso cansa. E isso acaba consumindo muito nosso tempo. Ou você procura braços qualificados, ou não vai ficar legal. Não dá para você ser uma pessoa que vai escrever com a mão direita assim como você escreve com a mão esquerda e que você vai usar os 2 pés para fazer as coisas. Dá para brincar, dá para se divertir, mas por pouco tempo. Não dá para fazer isso o tempo todo. Então, eu acho que esse é um grande ponto de conseguir excelentes pessoas para construir o Lift Bank comigo. A gente consegue ser muito mais eficiente do que eu jamais fui na minha vida e confiar em pessoas boas. Isso é muito legal. Muito
de fechar os olhos para aquilo e saber que está confortável, está dominado e tem gente capaz de dominar aquilo ali. Legal, Vitor. Muito bom. A gente está caminhando já para o final aqui da entrevista, até para poder manter você em dia aí com seu compromisso familiar. Só mais alguns pontos bem rápidos. Como que você classificaria o seu estilo de liderança? Pelo que você está me falando, eu entendo que se encaixa, tem um ponto ali que se encaixa, mas eu gostaria de ouvir de você como que você classificaria o seu modelo de liderança e para onde que você vê o Lifting indo 2020 em diante, nos objetivos, nas metas, enfim. Legal. Meu estilo de liderança eu classificaria bem híbrido. Eu sou um amigo que ao mesmo tempo é muito exigente, que ao mesmo tempo é provocador, e que ao mesmo tempo dá autonomia total. Eu poderia fazer muito bem, ou definir muito bem o que as pessoas iriam fazer, porém elas iriam precisar de mim o resto da vida para ficar dizendo o que elas iriam fazer. Então eu tenho uma provocação maior na linha de por que desse jeito? E até mesmo um aprendizado, né? Eu faria de uma forma diferente. Deixa eu provocar para ter uma terceira opinião. Ela tinha essa opinião. Conversando comigo, a gente misturou um pouquinho. E agora, como é que ela traria isso para mim? E para que qualquer profissional execute da forma que ela sabe executar. Ela não é o Vitor. Ela tem o seu jeito próprio de lidar. E cada um aqui dentro tem o seu jeito. Sim. Então eu não posso ter uma liderança que vou liderar todo mundo da mesma forma. Eu preciso conhecer o perfil. Como eu falei, minha base foi um RH, né? Uhum. Foi lidar com pessoas. Sim. Então eu preciso conhecer cada pessoa e exigir dela o que ela pode fazer. Você acha que o RH influencia muito até hoje na forma como você lida com outras pessoas que mesmo que não são da sua equipe, por exemplo, fornecedores, enfim? Depende muito do RH. O RH não, mas ela me dá uma base legal, mas ela não diz quem eu sou, mas pelo fato de ser humano, eu procuro tratar as pessoas muito bem. E se eu enxergar que o RH não é uma folha salarial ou uma motivação da empresa, isso é uma capacitação. Então depende muito, é um modelo muito híbrido de ter sido empresário com 13 anos, de ter tomado conta de empresas do meu pai. É um exagero falar 13 anos, mas realmente eu fui com 13, 14, 15 anos. E minha família não é daqui, né? Em Vitória tenho eu, meu pai, tinha meu irmão, que agora está morando em outro lugar. E eu fui criado pelas pessoas que trabalham na empresa. Então essa foi minha formação. Então eu procuro ser muito humano em relação a isso. Mas não sei se o RH influenciaria dessa forma. Eu esqueci um pouquinho da Não, e o ponto foi como você se mantém produtivo, você já respondeu. A outra parte foi seu estilo de liderança e como você vê os desafios da Lift para 2020 em diante. Ah, legal. Mas da liderança, você perguntou o quê? Do RH influencia o quê? Se o RH influencia na forma como você lida com outras pessoas, mesmo que não são da sua equipe. Entendi. O RH influencia sim, me fez enxergar muita coisa, até porque quando a gente trabalha com RH, a gente trabalha olhando para todas as lideranças da empresa. Então eu sempre procurei criar um personagem e um porta-voz de todo mundo, né? O que agrada e o que não agrada a todo mundo. Eu acho que isso sim vem para esse meu comentário, meu pensamento de ter um modelo de liderança híbrido, porque sim, o RH ele enxerga para todas as áreas da empresa e cada líder conduz da sua forma, né? Então ajudou sim, mas não que eu recomende todo mundo passar por um RH. Não é bem assim. Assim como eu conseguiria enxergar por que um profissional é muito produtivo tendo aquele líder e o outro profissional não é produtivo com aquele líder, porque ele tinha um modelo de liderança único, né? Ele não sabia tratar de forma diferente. E um outro profissional que era muito produtivo com outro líder tem uma transferência de liderança dentro da empresa. Ele deixou de ser produtivo. Não faz muito sentido. E isso a gente, de novo, vou voltar para o futebol. Assim, eu sou apaixonado por futebol, eu acho que o futebol explica muita coisa. A gente tem excelentes profissionais, jogadores, né, de futebol, que ele vai transferir de time e não vai render da mesma forma. Sim. Assim como um time com 100 estrelas vai fazer uma boa partida somente pela integração entre as pessoas e cada um sabendo qual é a sua responsabilidade ali dentro e se doando da forma que bem entende. Mas o RH me dá uma base por enxergar
tudo isso dentro de uma companhia, mas não a formação do RH. Eu quis olhar fora do RH. Sim. Eu olhei para fora do RH através do RH. Então isso sim me ajudou. Muito bom. Muito bom. Vitor, e os desafios do Lift agora para 2020 em diante? Como que você enxerga? Como que você vê o caminho agora para o produto, né? O produto está na rua, contas estão sendo abertas, cartões estão sendo entregues. Como que você vê os próximos desafios agora? Manter esse correntista fiel, fazer com que ele deixe de ter o concorrente, por exemplo, e ame apenas o Lift Bank, sabendo de tudo aquilo que você já falou, né? Que boa parte dessas empresas estão com produtos e serviços comoditizados. Quais são os desafios que você vem enxergando aí para o futuro? Como você comentou, todo dia nasce uma startup, e principalmente fintech, uma atrás da outra, né? Não vejo como concorrente, pelo contrário, eu vejo meu usuário ali, o cliente querendo ser atendido ou ser bem atendido. A gente fala muito das fintechs, as principais fintechs aí do país, elas chegaram para ter um apelo muito forte de vamos atrás do desbancarizado, e na grande verdade o desbancarizado continua desbancarizado, né? Quem ele atingiu foi o usuário de banco nível BC ali, BCDE, e não atingiu a classe A. Por quê? O cliente alta renda ele é super bem atendido pelo banco. Ele não vai deixar um banco para ir para uma fintech. Ele até tem uma fintech para testar, mas ele não vai migrar, ele não está com problema com o atendimento. Sim, o alta renda é super bem atendido pelo banco. Tem uma agência própria, tem um gerente dedicado para atender a conta dele e faz o que ele precisar, porque é onde traz ali a captação de recursos para o próprio banco. E na linha de desbancarizado que eu comentei, sim, a gente tem uma fintech com 15 milhões de usuários, a outra com 2 milhões de usuários, 5 milhões de usuários, e quando a gente vai ver na grande verdade, é praticamente o mesmo usuário com 5 cartões na carteira. Então, o que ele está fazendo ali? Ele não paga a tarifa, então deixa eu ter um monte de cartão aqui, que aí eu complemento o limite, e vou utilizando, que aí eu não pago tarifa nenhuma e tenho o limite que eu preciso de um banco. Sim. E aquele usuário que realmente está desbancarizado e precisa ser atendido e assistido por um banco, foi minoria o impacto causado ali por esse cliente. E falando de Lift Bank, a gente tem, como eu comentei, eu planejo minha semana assim como eu planejei a criação da empresa. Tem um objetivo, que é a gente fechar esse ano com 20 mil contas abertas no Lift Bank, e a gente já está com praticamente 4 ou 5 mil contas abertas, então a gente atingiu um número bem legal. A gente havia planejado isso em janeiro, e a gente está querendo movimentar 500 milhões até o ano que vem com a nossa maquininha de cartão, né, a Lift Pay. Então vamos lá. Meu objetivo é esse desde o início. O que eu vou fazer no meio do caminho ali são os feedbacks que eu vou recebendo. Então, quando a gente falou de dados, se eu tenho hoje 4 mil clientes, aqui eu já tenho informação e feedback do que eu quero atingir. Então, eu vou lapidando aqui, vou moldando o meu produto com base no que o cliente quer e não com base no que eu quero fazer. Sim. Eu tenho um perfil que eu quero atingir e esse usuário vai se manter, assim como você falou, como é que eu mantenho ele recorrente? Se eu desenvolver o que ele precisa. Se eu mantiver o que ele precisa sendo desenvolvido, entregando disponibilidade e estabilidade, não tem motivo para ele trocar. Sim. Para uma outra solução. Ele não vai ficar brincando com as finanças, até porque não é o core financeiro dele. A não ser que seja uma companhia muito grande, que tem uma equipe financeira ali dedicada a ir atrás de taxa, de diálogo, aí não, como eu falei, o público alta renda está bem assistido. Sim. Então, não é esse usuário que eu vou entregar uma solução para ele, que vai resolver as dores dele, até porque ele está super bem atendido por uma instituição financeira. Muito bom, Vitor. Queria agradecer seu tempo, sexta-feira à noite, te travando aí para poder curtir com sua esposa, com seus amigos, mas foi uma baita honra poder ter esse tempo de entrevista com você. Estamos quase com 40 minutos, passou muito rápido. E novamente, agradecer pelo fato de poder acompanhar de perto a construção disso. A Tegros é uma parceira aqui do Lift Bank, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito duradoura, pensando nos próximos passos que o Lift Bank tem em ambição nacional e quem sabe até
internacional. Não vamos trabalhar com coisa pequena, né? Mas fazer suas considerações, pode fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar o episódio de hoje. Legal. Maia, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Como eu comento muito com o Romeu, e tenho compartilhado isso também muito contigo, meu objetivo é de desafiar a Tegros, né? Uhum. Assim como eu falei que eu faço com o meu time, então é tirar da zona de conforto, fazer pensar diferente e fazer vivenciar algumas outras situações. A gente teve uma conversa essa semana de que o que a Tegros nos apoia hoje, eu já tive experiência de fazer por conta própria, pilotei isso, me diverti. É claro que agora eu estou falando com especialistas, né? Eu jogava uma pelada aqui, né? Brincava de bater bola, mas eu consigo conversar, né? De igual para igual, porque eu me diverti nisso. Sim. Então, muito legal. Vou desafiar bastante o Romeu, a Tegros. Tem um time pesado lá, isso é muito legal, dá muito orgulho de... Literalmente pesado, porque ali tem uns 3, 4 que estão bem acima dos 100 quilos aqui, né? Então, muito legal, cara, a iniciativa. O Espírito Santo precisa muito disso. Não que seja algo local, né, mas é bacana, tem muita gente querendo empreender. É um estado maravilhoso. A gente tem uma qualidade de vida fantástica, assim como eu falei que eu vou pegar o carro agora e vou para Guarapari, eu vou gastar menos de 1h30 para chegar lá e aqui do lado. Sim. E logo na sequência eu volto. Então, a gente tem uma conexão muito boa de dados, de internet, então a gente não sai do nossa zona de conforto aqui, mas não fica tão deslocado, né? Mas muito bacana, cara. Espero que continue muito forte e que venha mais feras aí contribuir para a sua proposta. Com certeza, esse é o objetivo. Bem, pessoal, ficamos por aqui nesse episódio, nessa nova entrevista que a gente fez no Growth Tires. Lembrando que para vocês poderem ouvir esse episódio, você pode ir ao Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker para poder ouvir esse podcast. Se você for do vídeo no YouTube, você também encontra essa entrevista com áudio e imagem. Lembrando que se você assistir no YouTube, dá o joinha, ativa o sininho e deixa um comentário para eu saber se o caminho que esse podcast está tomando é o caminho correto. Isso aí que é escalar, abrir um monte de frente sem nenhuma limitação ou barreira, né? Exatamente. A ideia é botar canais de tração e viralizar. Legal, muito bom. Fazer o que poucas pessoas fazem. O podcast hoje ainda não chegou para o empreendedor, né? Para as pessoas que estão na linha de frente. Ainda está muito focado em entretenimento. E o que eu quero fazer é justamente parecido com o que o Lift quer fazer para o mercado financeiro, eu quero fazer para a parte de conteúdo. Então, acho que a gente está ultra bem alinhado. E espero poder usar em breve o estúdio de gravações aqui da Lift, que eu tenho certeza que vai ficar excelente. E é isso, pessoal. Uma boa noite e até o próximo episódio.